E parece também, quando você fala, né, a gente está falando de trabalho, as pessoas falam um pouco de propósito, né? E a gente pensa que, na verdade, eu sempre falo que ou a gente tem um propósito ou a gente vai trabalhar sem querer, né? Então tem que trabalhar de propósito, né? Então vamos trabalhar de propósito com um objetivo qualquer de mudança, porque o ser humano está aqui para evoluir, crescer no sentido de conhecimento e tudo mais. Quando a gente está falando em trabalho e propósito, como que esses propósitos pessoais vão se encaixar nos propósitos de uma empresa? Esse é um desafio muito grande, né? Esse é um desafio grande e me parece um desafio eterno. Porque, primeiro, pelas diferenças, quando a gente fala de propósito, tem na base dos propósitos os valores, né? Então, quer dizer, o que eu quero para a minha vida? Porque a gente fala de propósito na carreira, mas ela não está desalinhada, não pode estar, né? Muitas vezes está, mas não deveria estar desalinhada com o que eu quero para a vida como um todo. E aí a questão, a gente entra nos valores. E se nós, seres humanos, entre os quase 8 bilhões, temos diferenças importantes nos valores, mesmo que sejam valores parecidos, né? Família, segurança, dinheiro, lazer, né? Carreira. Então, temos valores parecidos, religiosidade para muitas pessoas. Então, os valores são parecidos, mas o ranking muda. E quando o ranking muda, as ações, os pensamentos mudam, né? As ações mudam. E aí, quer dizer, entre os seres humanos, esses bilhões todos, nós temos diferenças no ranking, nos valores e no ranking deles, na hierarquia, que dirá entre vários funcionários de uma empresa. E a empresa, que normalmente a gente chama a empresa, nesse caso do propósito, dos valores, a gente está falando especialmente ou de fundadores, né? Ou das lideranças mais importantes, que acabam ali dando a cara, o jeitão da empresa, né? E esse propósito, esses valores e tal. São os valores do fundador, né? Exato. A história que está muito imbuída na cultura organizacional, né? Exatamente, exatamente. Aí a gente vai imaginar que o mais adequado é que todas as pessoas, o mais adequado é que todas e ninguém é um negócio meio difícil de acontecer, mas que todas as pessoas estivessem alinhadas com aquela cultura da empresa. E isso é evidente que não acontece, porque se as pessoas dentro da mesma casa não têm diferenças dos valores, que dirá dentro da empresa, mas que a gente busque um alinhamento mais próximo possível. Ou eu costumo dizer o seguinte, que o desalinhamento seja o menor possível, né? Porque aí a angústia, o sofrimento, aquela coisa de passar mal de ir para o trabalho, e às vezes não é pelo trabalho, pela atividade, às vezes sim pela atividade, mas às vezes pelo ambiente, né? Às vezes pelo que se vive dentro daquela empresa, na relação com as outras pessoas do trabalho, na relação com o cliente, na relação com fornecedores, na relação com a comunidade, com a sociedade, muitas vezes que aquela empresa estabelece. Então, assim, quanto mais alinhados formos com os valores da empresa e com o propósito da empresa, menor é a angústia e maior é o prazer, maior é a satisfação, maior é a alegria de acordar na segunda-feira para falar, puxa vida, vou trabalhar, né? E também não ter a ilusão de que vai ter um alinhamento pleno, porque essa é uma ilusão, alinhamento pleno. Se a gente não tem alinhamento pleno, às vezes, com os pais, nos nossos valores, com os filhos, com os irmãos, né? Com a esposa, marido, namorado, namorada. Nem com a gente, boa, Sueli, excelente. A gente nem se discute com a gente. tanto. Exatamente. Por que a gente vai ter um alinhamento pleno de valores e de propósito com a empresa que a gente trabalha? É um tanto de ilusão. Agora, buscar fazer com que o desalinhamento seja o menor possível, né? Eu acho que esse é o ponto principal. Eu trabalho com orientação profissional, como psicóloga. Show, né? show. E eu costumo dizer para os meus orientados, principalmente quem está em orientação de carreira, que é aquele sujeito da meia-idade que está se transformando, mudando de opinião sobre muitas coisas, que ele também está procurando a empresa. A empresa está procurando por ele, mas ele também está procurando. Que a gente vai para o mercado, ou quando cai no mercado novamente, tem a sensação de que essa empresa precisa me querer. E eu preciso fazer tudo para me encaixar para que eles me queiram. Mas a gente, então, também tem que levar realmente em consideração os nossos valores e propósitos pessoais na hora de aceitar um cargo. Sem dúvida. E fico pensando um pouquinho aqui, juntando lá com a pergunta que eu te fiz no começo, né? Digamos que quando eu entrei numa certa empresa, eu tenha chegado lá realmente para pagar boleto. Porque no começo da carreira a gente não escolhe muito.
né? A gente vai, vou por aqui que estão me aceitando. Agora, depois de repente, 8, 10, 15 anos, eu começo a perceber essa discrepância de valores. Vale a pena levar isso em consideração, Marcelo? Ou é melhor, já que eu estou aqui há tanto tempo, deixa quieto, vamos quebrar essa pedra? Ou a gente precisa discutir isso para a nossa vida? Tem um viés em tomada de decisão, Suelen, que é o viés do comprometimento, que eu costumo chamar de viés da teimosia. Né? O indivíduo toma uma decisão... aí ao longo do tempo, às vezes dos anos, começa assim a mostrar com mais clareza, olha, esse caminho tá cheio de problema, tá te trazendo problemas de ordem emocional, física, né? Não tá te levando de repente para a vida que você quer viver, você tá tendo aí problemas adicionais no âmbito pessoal, então assim, várias coisas apontando que aquele caminho não é o melhor, mas aí o viés do comprometimento, da teimosia, fala assim, não, já escolhi, é isso que eu defini lá atrás, foi essa a minha graduação, eu fiz uma pós-graduação nisso, agora eu vou até o fim. E às vezes o fim é o fim mesmo, né? Acabando com a pessoa. Exatamente. É o fim da saúde do indivíduo, né? Mental e física. Então, assim, essa reflexão que você propõe é contínua, na minha visão, né? Estimo fortemente que na sua também, quer dizer, a gente buscar aquilo que faça mais sentido ao longo do tempo, né? Eu tenho formação em educação física e tive uma carreira feliz, assim, até os 29, 30 anos de idade, no âmbito acadêmico. Eu comecei a dar aula no ensino superior com 23 anos de idade, né? Eu costumo dizer que algum louco acreditou que eu... né? Esse louco se chama professor Peterson. Ele acreditou em algum momento que com 23 anos eu poderia ser professor no ensino superior. E eu fiz um aperfeiçoamento em treinamento para atletas, pós-graduação e tal, e segui essa carreira, mas... com 24 para 25 anos, as coisas começaram a migrar para a área de marketing e gestão. E aí, mas só que já estava assim com uma carreira muito bem desenhada naquela área acadêmica, num nível até nacional, em pós-graduação e tal, mas as coisas foram sinalizando para a outra frente. E o meu prazer cresceu muito para essa outra frente. Honestamente, na maioria das vezes eu não falo da minha carreira e do meu caminho, mas me veio à mente agora para responder sua questão que uma atividade, por mais que ela fosse prazerosa para mim até um determinado momento, passou a ser angustiante. E não era angustiante por conta da situação da empresa, da instituição, que eu adoro até hoje, que eu trabalhava, por minha causa. E aí, eu sigo me angustiando por quê? Né? Por quê? Se a gente tem escolha, Marcelo, não é fácil para a maioria dos seres humanos, dos brasileiros. Claro que não, como não é para mim. Os meus boletos seguiam vencendo. E eu tenho profundo respeito pelos boletos das pessoas. Né? Profundo respeito. Só a gente sabe das dificuldades de pagar as contas, de tentar pagar as contas em dia. Então é muito desafiador, muito desafiador. Mas, por outro lado, a gente faz procura desenhar um caminho. Eu falo sempre de construção da ponte. E uma ponte não se constrói em uma semana, em 2 semanas, mas seguir com essa construção para poder, né, deixá-la o melhor estruturada possível, porque ninguém tem garantia de sucesso numa mudança de carreira. Nem na própria carreira tem garantia de sucesso, que dirá numa mudança. Mas quanto melhor estruturada for essa ponte, maior a chance da gente passar por ela e chegar do outro lado, às vezes com surpresas, né, positivas, né, de conseguir até mais do que gostaria. Então, eu cito esse exemplo para dizer que mudança de carreira, sair daquela condição que a gente já tem estabelecida, fortalecida e até um certo status, é difícil para todo mundo. Mas está longe de ser impossível, né? Com organização, planejamento, a gente, no mínimo, diminui muitos riscos, né? E aumenta as chances de êxito.